Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conferir meus cursos para escritores, é só acessar viltoreis.com/cursos. Hoje nós vamos fazer uma lista aqui no canal, né? Uma lista de 16 escritores famosos e no que eles trabalharam, quais eram as suas profissões. Afinal de contas, eu acho que é importante dizer isso, existe um certo mito, assim, né? De que, algumas pessoas que estão começando a escrever dizem, meu sonho é poder trabalhar só com a escrita. E tem-se uma certa ideia de que os grandes escritores trabalhavam só com a escrita. E pode ser que sim, em algum momento da vida deles, depois que a carreira deles já decolou, depois que eles se tornaram famosos, ou pela crítica, ou pelo público, eles tenham trabalhado somente com a escrita, né? Tenham feito da escrita seu ganha-pão, por assim dizer. Mas, como nós vamos ver aqui nesses exemplos que eu vou citar, a maioria deles não foi assim. A maioria deles teve empregos muito comuns ou até bizarros. Então espero que você fique aí comigo nessa lista para conhecer as profissões mais estranhas aí que vários escritores famosos tiveram. Número 1. William Burroughs. Se você não leu nenhum livro do William Burroughs, ele é considerado, né, também integrante da geração Beat. Porém, ele tem um estilo um pouco diferente. Ele escrevia ficção científica, ele escrevia umas paradas bem malucas. Mas, depois que ele deu baixa do exército, né, depois de ser meio que expulso aí do exército, ele saiu da sua cidade natal, que era St. Louis, e foi para Chicago. E lá a profissão que ele teve foi de exterminador de insetos. Olha só, você já imaginou um escritor sendo exterminador de insetos? Pois é. E mais tarde, em 1970, ele publicaria uma coletânea de contos que se baseia nessa experiência dele. Então já dá para ver aí que de todos os lugares a gente pode tirar ideias para escrever. Número 2, Agatha Christie, a farmacêutica. É isso mesmo que você ouviu. Agatha Christie, em 1914, logo que o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, ela se alistou, né? Mas não para lutar na guerra, e sim para participar ali do serviço que prestava auxílios aos soldados feridos. E ela trabalhou 4 anos sem ter nenhuma renda, apenas como voluntária, e posteriormente ela se qualificou para assistente de farmacêutica. E então ela passou a ganhar o que seria hoje 1.300 euros anuais. Então coloquem na ponta do papel, pouco mais de 100 euros por mês ela tirava nessa nova profissão de assistente de farmacêutica. No entanto, futuramente, lá em 1920, ela viria a publicar um livro, né, com o seu detetive tradicional, o Poirot, que eu provavelmente pronunciei errado, mas em que se baseia muito da experiência ali, do crime e tal, baseada em fármacos, né, onde ela pôde usar essa experiência profissional dela. Charles Dickens, o operário. Embora, depois na idade adulta, ele tenha se tornado muito conhecido como jornalista, até jornalista freelance, quando ele tinha 12 anos, ele trabalhava em uma fábrica, né, de potes, onde ele trabalhava ali colando rótulos nesses potes. Trabalhava cerca de 10 horas por dia e ganhava o equivalente a 25 euros semanais. Então, imagine você, o menininho Dickens, né, trabalhando lá numa fábrica, numa fila de produção e dando duro lá no trabalho. E eu me pergunto, né, o quanto que isso pode ter influenciado a obra dele, né, considerando que ele tem uma perspectiva muito única, né, das classes baixas na literatura. O que é algo, né, que, para a época, era muito pouco retratada essas classes baixas, porque geralmente a literatura se dirigia à nobreza, né, se dirigia à burguesia, e não ao proletariado. Então, essa percepção do Dickens provavelmente vem dessa época em que ele era operário. Número 4. Fyodor Dostoiévski, o engenheiro militar. É isso mesmo que você ouviu. Com 15 anos, o Dostoiévski foi inscrito numa escola militar de São Petersburgo
para estudar engenharia. Um amigo dele que estudou com ele, né, viria dizer que não existia ninguém menos militar naquela escola do que o Dostoiévski, o que fazia com que ele fosse uma espécie de estranho no ninho, né? O patinho feio da galera. E apesar disso, ele acabou se formando e conseguiu um emprego na área de engenheiro, embora ele odiasse aquilo. E a forma que ele conseguiu, assim, para suportar a vida, porque imagine só você, se hoje ainda existe uma pressão para você escolher uma profissão que dê dinheiro, que vai te sustentar, imagine em 1830 e lá vai pedradas. Era dureza. Então ele conseguiu esse emprego, mas ele mantinha o seu interesse na literatura, traduzindo literatura do francês para o russo, e que chegou a sair uma tradução dele de Balzac. Então veja só você como os escritores sempre têm que conciliar as duas coisas. Sir Arthur Conan Doyle, né? O pai de Sherlock Holmes, também um médico. É isso mesmo. O Conan Doyle, ele atuou, né, durante muito tempo com medicina em barcos, né, em viagens, sendo médico oficial do navio, e posteriormente ele veio a fixar, né, a sua própria clínica, e durante esse momento que ele atendia e tal, sempre que ele tinha um tempo ele estava escrevendo suas histórias. Mas ele realmente veio a se dedicar mais firmemente com a literatura depois que saiu a primeira história de Sherlock Holmes publicada, que era Um Estudo em Vermelho. Número 6, James Joyce, o operador de cinema, o empresário de cinema. Então, essa também é uma história curiosa. O Joyce havia sido cantor, pianista, professor de inglês na Croácia e na Itália, e de repente ele deu a louca e voltou para a Irlanda, lá em Dublin, e abriu, né, uma espécie de um cinema. Isso era em 1909, então eram os primeiros passos do cinema ainda, e o cara chegou com essa visão de vou abrir um cinema aqui. E um ano depois o negócio foi pro beleléu, foi de água abaixo, porque o Joyce deu uma loucura de voltar a ser professor, cansou daquela vida, tocou o louco e foi embora de novo para o grande continente. Então James Joyce foi operador de cinema e, claro, né, depois ele passou vários anos até conseguir publicar seus primeiros contos, o volume Dublinenses, que eu recomendo para todos devem ler esse livro, é um grande livro de contos que ele acabou publicando em 1914. Número 7, Franz Kafka, o técnico de segurança. Chega a ser engraçado, né, gente? Mas apesar dele ter se formado em Direito, na área legal, ele trabalhou em vários empregos e um deles, né, ele acabou trabalhando só 9 meses numa seguradora e depois ele saiu dali, foi trabalhar numa empresa que cuidava de segurança do trabalho, onde até se atribui a invenção do capacete ao Kafka, né? Algumas pessoas atribuem, e depois ele acabou saindo dali e abrindo uma fábrica de amianto. Então vejam só vocês que loucura. E o Kafka, se você for olhar as correspondências dele, ele sempre desprezava as profissões que ele tinha, pois elas atrapalhavam aquilo que ele mais amava, que era escrever. No entanto, ele várias vezes foi promovido, ele era considerado um funcionário exemplar. Então são aí os contrastes, né, entre a arte, aquilo que o escritor ama, e a profissão e a vida. Número 8, Jack Kerouac, o frentista, o atendente de posto de gasolina. O Kerouac, aliás, acumula aí uma carreira, né? Eu fico imaginando se ele tivesse uma carteira de trabalho igual a gente tem hoje, ia estar lá. Apanhador de algodão, né? Guarda noturno, frentista de posto de gasolina, guarda-freio de trem, marinheiro. Cara, chega a ser bizarro demais. É uma loucura, assim, mas com certeza ele que era um cara que chupava muito da sua vida para sua literatura, isso deve ter influenciado de alguma forma e isso está lá nos livros dele. Essa história é maluca. Harper Lee, a vendedora de passagens aéreas. Aos 23 anos, Harper Lee abandonou a faculdade de Direito que ela fazia, foi para Nova York, tendo em mente que ela queria ter uma carreira de escritor. E isso era em 1949. Então ela foi para lá, começou a trabalhar vendendo passagens aéreas e no seu tempo livre escrevia literatura, escrevia reportagens e tal. E aí em 1956 ela veio a conhecer um cara da Broadway, né, que por acaso ela conheceu a partir de um amigo de infância dela, um tal de Truman Capote, que talvez vocês já tenham ouvido falar. E esse cara da Broadway falou: Harper, você pode
eu vou te dar 1 ano de salário do que você ganha atualmente para você só se dedicar à escrita. Isso foi em 1956, quando ela tinha 30 anos. E 1 ano depois, ela entregou o manuscrito de O Sol é para Todos. Então, diferente talvez de algum de nós que ficaria procrastinando, ela usou muito bem o seu ano sabático para poder escrever uma grande obra. Número 10, Jack London, o Pirata de Ostras. Quando ele era adolescente, Jack London acabou trabalhando um tempo roubando ostras para poder vender no mercado em Oakland. Então, eu não consigo pensar numa experiência mais bizarra que essa. Então, em 1896, ele voltou a estudar numa escola normal, né? E acabou escrevendo um relato sobre as viagens dele no Pacífico. E aí, a partir disso, ele publicou seu primeiro conto, aos 17 anos, na revista de escola. O próximo é Herman Melville, né? O cara que viria a publicar Moby Dick anos depois. Ele foi banqueiro, né? Até o momento que ele pegou, chutou o balde, falou, não quero mais ser banqueiro, e foi viajar, né? Acabou entrando em várias tripulações de vários navios, participou de motim, foi preso, viveu junto com uma tribo de selvagens durante um tempo, enfim, várias experiências, né? Viveu na Polinésia, no Tahiti, enfim. E quando ele voltou então para sua terra, ele publicou seu primeiro relato baseado aí na sua vida na Polinésia e acabou estourando e se tornando um grande escritor. Vladimir Nabokov, o curador da coleção de borboletas. É isso mesmo que você ouviu. Cara, esses escritores, velho, nunca confie neles. E o Nabokov, né, após fugir da Segunda Guerra Mundial, ele e a sua família, fugindo da Europa aí para os Estados Unidos em 1940, ele acabou se identificando ali com uma escola, né, com uma universidade, e passou a trabalhar como curador de uma coleção de borboletas. E durante muito tempo a sua esposa Vera era quem dirigia para ele, já que ele nunca quis aprender a dirigir, para ele poder coletar espécimes aí por vários lugares dos Estados Unidos. Foi a Vera também que salvou, né, o Nabokov quando ele quis rasgar, queimar um manuscrito que ele vinha escrevendo. E o resultado disso foi que em 1955 surgiu Lolita, né? Foi publicado Lolita, sua obra mais famosa. Número 13, George Orwell, o oficial da polícia indiana. Gente, o Orwell, aos 19 anos, ele se alistou na Polícia Imperial Indiana, trabalhou um tempo ali, e quando ele foi para o norte do país, ele acabou contraindo dengue, o que fez com que ele voltasse para Londres. Lá em Londres, ele se demitiu da Polícia Indiana e resolveu levar uma carreira como escritor e se inspirou em várias das suas experiências para escrever romances e ensaios. J.D. Salinger, o diretor de atividades de um cruzeiro de luxo. Então, o nosso amigo Salinger, em 1941, acabou terminando um relacionamento com a filha do Eugene O'Neill, um grande também artista conhecido, e ele acabou entrando nessa vibe de vou me jogar no mar, como muitos dos escritores que a gente citou, e se tornou diretor de um cruzeiro de luxo. Então ele teve essa experiência, depois ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, ele estava numa fase assim um pouco, talvez um pouco distante da escrita, mas acabou se encontrando com Ernest Hemingway e a partir desse encontro ele voltou com mais gás ainda para a escrita, quando acabou a guerra, voltou para os Estados Unidos e depois acabou escrevendo o romance O Apanhador no Campo de Centeio, que o tornou famoso mundialmente. Em 1876, o Bram Stoker escreveu uma crítica de uma peça de Hamlet, elogiando a atuação de um ator vitoriano que se chamava Henry Irving. E esse cara pegou e chamou o Bram Stoker para um jantar e tal, eles começaram a trocar ideias e se tornaram parça, se tornaram amigos. E depois disso, 2 anos depois, o Henry Irving acabou, ou Irving, não sei mais, acabou convidando o Bram Stoker para participar ali de um teatro, de uma estrutura de teatro, não de uma peça de um teatro, e ele começou como assistente e acabou ficando quase 30 anos trabalhando ali junto com a diretoria desse teatro.
E muitos anos depois, em 1897, ele acabaria publicando Drácula, né, o livro que escreveria, né, o nome dele na história da humanidade. E o nosso último escritor é o Kurt Vonnegut. Prepare que essa história é boa. O Vonnegut também serviu na Segunda Guerra Mundial, teve um serviço militar muito agitado, ele acabou sendo capturado pelos inimigos, foi preso num frigorífico, sobreviveu ao bombardeio de Dresden, né, que depois viria a aparecer no seu romance mais famoso, né, O Matadouro número 5. E posteriormente, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele acabou indo trabalhar como jornalista numa revista esportiva. Até que um dia pediram lá na revista para ele escrever um artigo sobre um cavalo de corrida que havia pulado a cerca e escapado. E a primeira frase do artigo que ele escreveu foi: "O cavalo pulou a porra da cerca." E ele escreveu isso, levantou da máquina e foi embora. Nunca mais vou trabalhar nessa porcaria de revista. Depois disso, ele acabou conseguindo um emprego na General Electric, que na época era uma grande empresa, né? E só que ele ficou menos de um ano ali, trabalhou com relações públicas. E aí ele publicou seu primeiro livro, o livro teve até uma boa recepção, e ele foi alternando em vários cargos diurnos, como agente de publicidade, como ele abriu uma concessionária de carros, até que em 1963 um dos seus livros se tornou um best-seller mundial e ele pôde passar a viver de escrita. Então por que eu acho importante, né? Eu trouxe gente pra caramba, gente bem conhecida. Eu acabei percebendo que eu não coloquei nenhum brasileiro nessa lista, mas quem sabe aí pinte um novo vídeo só com brasileiros. Se vocês acharem legal, peçam aqui. Comentem também, né, qual profissão vocês acharam mais curiosa. E vocês que escrevem, contem pra gente aí qual que é a profissão de vocês, né? Quem sabe um dia vocês não estejam numa lista de alguém aí se destacando e chamando a atenção. Mas eu acho legal esse tipo de estudo, esse tipo de olhar para essas curiosidades, porque elas nos mostram, né, que apesar de serem grandes escritores, a gente consegue humanizar eles a partir disso, né? Então a gente pode se identificar com esses caras e entender que eles também tinham que pagar boletos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida aqui embaixo, inscreva-se no canal e também me siga nas redes sociais, onde eu publico um conteúdo bem legal, bem diferenciado. Então é isso, até o próximo vídeo.